Bom dia, professores! Hoje iremos apresentar o nosso seminário sobre catalisadores. Primeiramente, introduzindo o contexto histórico. Alguns estudiosos afirmam que a química Elizabeth publicou em seu livro An Essay on Combustion with a View to a New Art of Drying and Painting, no qual sugeria pela primeira vez na história a participação catalítica de uma pequena quantidade de moléculas de água em reações de combustão. Ao final da reação, as moléculas de água consumidas seriam regeneradas, completando assim o ciclo catalítico. No entanto, sabemos que as contribuições científicas realizadas por mulheres antigamente não eram reconhecidas pela sociedade, fazendo com que a sua ilustre pesquisa acabasse entrando em esquecimento. Os estudos reconhecidos sobre os catalisadores começaram no início do século XIX, com os cientistas Berzelius e Westerwolde. Já no ano de 1912, o aumento da velocidade da reação era produzido exclusivamente pelo calor. Com o avanço, no ano de 1936, a argila, o silicato natural de alumínio, começou a ser utilizado como catalisador. Em 1954, a produção evoluiu com os zeólitos, que são silicatos de alumínio e metais alcalinos obtidos sinteticamente. Mas o que são catalisadores? O que foi o estudo dos cientistas? Os catalisadores são espécies químicas que, junto com as moléculas reagentes, cumprem a tarefa de aumentar a velocidade de uma reação. Essas substâncias influenciam um grande número de reações, aumentando a sua velocidade, sem interferir na composição e na quantidade do produto final da reação. Nos dias atuais, os catalisadores são muito utilizados dentro da indústria, principalmente nas refinarias de petróleo, nas indústrias químicas e da produção de polímeros em geral. Cerca de 80% dos produtos orgânicos produzidos atualmente são obtidos com a ajuda dos catalisadores. Como já dito anteriormente, os catalisadores são espécies químicas que possibilitam um novo caminho para a reação, exigindo uma menor energia de ativação e fazendo com que a reação ocorra de maneira mais rápida. No fim do processo, os catalisadores permanecem inalterados, sem ser consumidos durante a reação. A velocidade de uma reação química depende do número de colisões intermoleculares que ocorrem por unidade de tempo, a geometria da colisão e da energia cinética das moléculas que colidem entre si. Agora, a Madu dará uma explicação mais aprofundada sobre isso. Como a Yasmin mencionou, os catalisadores eles são grandes facilitadores na nossa vida. Mas para a gente compreender a utilidade deles de modo mais aprofundado, primeiro a gente precisa compreender o que acontece em uma reação química na ausência de um catalisador. Bom, o primeiro ponto é o fornecimento de energia. Porque quando você fornece energia ao reagente, você faz com que tenha uma colisão entre as moléculas, um maior contato, uma maior interação, o que também enfraquece as ligações químicas dos reagentes. O que nos leva à segunda etapa da reação química, que é justamente a quebra dessas ligações e também a formação do estado intermediário. Como o próprio nome diz, o estado intermediário se encontra no meio, entre o que era reagente e o que está se transformando em produto. É uma mistura entre as ligações dos reagentes enfraquecidas e as ligações dos produtos que estão sendo formados. Também é no estado intermediário que a gente vai ter a formação do complexo ativado. Por último, quando essas ligações novas já estão estabelecidas, nós temos a formação dos nossos produtos. Bom, as reações químicas elas têm alguns fatores de influência que são fundamentais. O primeiro é a termodinâmica, que está vinculada à energia. A termodinâmica está identificada no nosso diagrama como o eixo Y. A cinética química ela vai estar vinculada à velocidade e ao tempo de reação. Ela também está identificada no nosso diagrama como o eixo X ali do caminho da reação, mas também poderia ser coordenada de reação sem nenhum problema. Por último, que é fundamental, é a energia de ativação. A energia de ativação é a energia mínima necessária que você tem que fornecer para que essa reação ocorra. E não vai ser qualquer energia. Cada reação química vai ter uma especificidade, vai ter uma energia de ativação diferente. Bom, eu trouxe aqui um diagrama de energia e dessa vez eu trouxe de uma reação mais específica, que é a do gás metano com o gás oxigênio. Bom, primeiro ponto. A energia de ativação é sempre positiva em qualquer tipo de reação. Você nunca vai pegar uma reação
em que a energia de ativação vai estar identificada abaixo do eixo X, por exemplo, independente dela ser endotérmica ou exotérmica. Outro ponto importante: quanto maior for a energia de ativação, mais difícil vai ser a ocorrência dessa reação química, porque você vai precisar fornecer muito mais energia. Não vai acontecer o caso, por exemplo, de você pegar um becker com alguns reagentes e esquecer na bancada e essa reação ocorrer em temperatura ambiente de forma espontânea. Não, você vai precisar fornecer muita energia para que ela ocorra. Por isso que é tão importante os catalisadores, porque eles vão fazer com que essa energia de ativação seja menor e, consequentemente, o tempo também seja muito útil para todos nós. Por último, a energia de ativação se altera dependendo do sentido da reação. Nesse caso, a gente tem o diagrama em que os produtos eles estão com nível energético bem inferior ao dos reagentes. E a gente pode perceber que para essa reação ocorrer no sentido direto, a energia de ativação é menor do que essa reação ocorrer no sentido indireto, porque os produtos se encontram em um nível de energia muito inferior. Agora falaremos sobre os tipos de catalisadores. Falaremos sobre 3 tipos de catalisadores: o catalisador ácido-base, catalisador heterogêneo e as enzimas. Ácidos e bases atuam como catalisadores poderosos para uma grande variedade de reações químicas, em laboratório, na indústria e em processos que ocorrem na natureza. Em catálises ácidas, o catalisador geralmente é um íon H+. Em catálises básicas, o catalisador geralmente é um íon OH-. Um exemplo seria o tautomerismo cetoenol catalisado por ácido e base. Ácidos e bases provocam o estabelecimento de um equilíbrio entre cetonas e sua forma de enol. A interconversão entre as duas formas é chamada de tautomerismo cetoenol. A reação nem sempre pode ser observada diretamente, uma vez que a forma enol não pode atingir concentrações mensuráveis do mesmo equilíbrio, mas o enol altamente ativo pode ser detectado por sua reação com vários reagentes, como por exemplo os halogênios. Tautomerização cetoenol de acetona pode ser provocada por catálise ácida ou básica, como vemos na imagem. Um exemplo de outra reação que pode ser catalisada por um ácido é a hidrólise de sacarose, também conhecido como açúcar. Com a adição de ácido, a sacarose pode ser dividida em glicose e frutose. Uma observação seria que a hidrólise da sacarose pode também ser catalisada por uma enzima, que será retratada mais à frente. No caso, a enzima seria a sucrase. Agora falaremos sobre os catalisadores heterogêneos. Catalisadores heterogêneos ou de superfície são aqueles que se encontram em uma fase diferente daquela que estão os reagentes. Exemplificando, o catalisador pode se encontrar no estado sólido, enquanto os reagentes estão na fase líquida ou gasosa. Um catalisador que se encontra na mesma fase em que estão os reagentes é chamado de catalisador homogêneo. Catalisadores homogêneos possuem sim sua importância. As enzimas, que serão retratadas mais à frente, são um exemplo de catalisadores homogêneos. Um exemplo acima é o conversor catalítico, que é um exemplo de catálise heterogênea, em que moléculas do reagente são dissolvidas sobre uma superfície sólida antes de reagir com o catalisador para formar um produto. Embaixo, a polietileno sendo utilizado como uma articulação artificial. Esse exemplo de catálise de superfície é o processo utilizado na fabricação de plásticos comuns. No caso ali é o polietileno. Esses catalisadores são chamados de Ziegler-Natta. Falar sobre enzimas é muito importante porque podemos entender os catalisadores não apenas como úteis em reações químicas, mas também como imprescindíveis para que haja vida. Nós podemos classificar as enzimas como catalisadores naturais, e para entendermos melhor sua importância, mencionaremos 3 exemplos muito importantes: a pepsina, a catalase e a anidrase carbônica. A pepsina cumpre uma função muito importante na decomposição da carne no estômago, um processo que seria muito mais demorado se ocorresse apenas na presença do ácido clorídrico. Agora, sobre a catalase, podemos vê-la em ação com nossos próprios olhos quando adicionamos água oxigenada em um ferimento. A efervescência que vemos acontecer é graças à ação da catalase, que faz a reação de decomposição acontecer muito mais rápido.
Na imagem acima, podemos ver o funcionamento de uma enzima no modelo chave-fechadura e abaixo o gráfico de energia da reação de decomposição da água oxigenada, com linhas comparando a energia de ativação sem a catalase e com a catalase. A anidrase carbônica é uma enzima que merece muito a nossa atenção porque cumpre uma função muito importante no corpo humano. Ela é responsável por realizar a conversão do gás carbônico em ácido carbônico cerca de 5.000 vezes mais rápido, reduzindo drasticamente os efeitos tóxicos do gás carbônico no nosso organismo.